Vamos lá. Então, como estou eu a fazer esta sessão, queria começar por lembrar um bocadinho o que é que tem sido o percurso do ESG à Quinta e dizer que numa primeira fase tivemos uma série de boas práticas que empresas ligadas à Rede Mulher Líder, que é o nosso parceiro neste projeto. Tem havido perguntas das empresas sobre se isto é uma coisa só para empresas lideradas por mulheres ou só para mulheres. Não é, não é. O nosso parceiro é que é uma associação de mulheres empresárias, mas isto é para todas as empresas. Então começámos por uma série de boas práticas e depois pedimos às pessoas para nos dizerem o que é que queriam, o que é que queriam ver e o que é que queriam fazer. E acabámos a virar o nosso programa e o que estava programado mais ou menos do avesso. E começámos por investimento e financiamento, que era uma coisa que tínhamos previsto fazer só alguns a meio do próximo ano. Mas começámos por aí, falámos sobre pequenos investimentos com retorno rápido, falámos também em sistemas de incentivos e boas práticas para a apresentação de candidaturas, muito na lógica do empresário que vai contratar um serviço de consultoria e que precisa de saber o que é que são as boas práticas para poder encomendar melhor. E depois entramos num passo a passo. E entramos num passo a passo porquê? Porque quando foi da primeira sessão, eu enviei às pessoas um mapa de estradas e nós tivemos uma série de pedidos para fazermos o passo a passo desse mapa de estradas para a transição ESG. E foi isso que nós temos estado a fazer até agora. Fizemos a constituição da equipa, fizemos com a Margarida Mesquita da Blue Pharma, fizemos mapeamento de stakeholders com a Patrícia Brás da Colquímica, fizemos dupla materialidade com a PwC, a Cláudia Carvalho, a Cláudia Coelho, e hoje estamos aqui a definir o ponto de partida. E para vocês terem uma noção do que é que vai ser o caminho para a frente e do que é que ainda nos falta fazer, dizer que da fase 1 ainda nos falta fazer a identificação de objetivos e metas ODS, isso só pode ser feito depois da definição do ponto de partida. E como vocês vão ver, a definição do ponto de partida envolve algum trabalho. Portanto, nós já não vamos fazer esta identificação dos objetivos e metas ODS este ano, vamos deixar-vos trabalhar um bocadinho, fazer o vosso trabalho de casa e depois no próximo ano concluímos esta fase 1. E aí entramos na fase 2, que vocês estão a ver que tem ali dois momentos muito importantes, que é o momento da medição. Vamos fazer com a Cláudia Simões, da Luís Simões. A Luís Simões é uma empresa que apresenta relatórios ESG desde 2007 e, portanto, vai-nos mostrar, pronto, como é que isso se faz e por onde é que se começa e depois como é que se vai evoluindo. E depois vão estar em condições de ensaiar um relatório de sustentabilidade, daqueles que depois é para apresentarem, se quiserem, às vossas partes interessadas, ou é para guardar na gaveta como exercício para melhorarem para o próximo ano. Isso não interessa. Interessa que vão estar em condições de trabalhar o reporte. E depois, a seguir a isto, vamos fazer capacitação da equipa para o início da transição ESG, capacitação da equipa que trabalha o ESG para o início da transição ESG, e a seguir vamos ver convosco como é que se envolve todos os colaboradores. Convosco e com uma série de empresas que já fizeram isto e que, portanto, estão em condições de explicar como é que se fazem estas coisas. Portanto, isto para vos dizer que já estão a ver o que nós fizemos e também já estão a ver o caminho futuro. Então, entrando na sessão de hoje, o que é necessário para definir o ponto de partida, que é o que nós queremos? É saber de onde é que partimos, porque sem sabermos de onde é que partimos,
nós não temos como fazer caminho para onde queremos chegar. E vocês lembram-se que eu logo na primeira sessão mostrei-vos este caminho do por onde começar. Nós fizemos o mapeamento de stakeholders. Vimos a dupla materialidade, que é uma coisa que agora até caiu, digamos, em termos de PME, mas que eu não quero deixar cair, porque eu acho que é importante, do ponto de vista da estratégia das empresas, trabalharem esta coisa da dupla materialidade e trabalharem com os stakeholders. E, portanto, nós não vamos deixar cair, depois vocês logo decidem o que é que querem fazer com isto ou sobre isto. Mas depois, justamente neste percurso, havia aqui lateralmente uma coisa que tinha a ver com a recolha de informação existente, dispersa e não tratada. E é aqui que nós estamos hoje. Recolha de informação que está na empresa, que vocês não associavam ao ESG e, por conseguinte, não têm tratado de uma determinada forma. E isso é esta recolha de informação, é este levantamento que é o ponto de partida para o resto do percurso. Então, antes de entrarmos nisso, vou só lembrar-vos também que, embora o ESG impacte em todas as empresas, há segmentos que são prioritários. E estes são os segmentos prioritários: empresas exportadoras, em cadeia de valor de grandes empresas, em fases críticas de crescimento. O que é isto? Empresas que se estão a preparar para exportar, empresas que estão a diversificar produto, empresas que estão a acabar com alguns produtos e a substituí-los por outros, empresas que estão em fases de inovação muito intensa, incluindo inovação de processo. Pronto, este tipo de empresas. E empresas mais alavancadas, que é como quem diz, empresas que têm muitos empréstimos da banca e, por conseguinte, vão ser aquelas primeiras empresas em que a banca começa a pedir coisas. E empresas em setores críticos. Quem está em setores críticos para o ESG sabe que tem que andar mais depressa que os outros. É o caso, por exemplo, do setor dos plásticos. E as empresas já estão a ser suscitadas a fazer isso e vão andando. Porquê é que eu vos estou a mostrar isto? Porque nos próximos ecrãs, aquilo que eu vos vou mostrar são aquilo que eu vos vou mostrar são temas segmentados por classe dimensional de empresas. E eu quero que vocês saibam que se estão nestes segmentos prioritários, mesmo que sejam microempresa, vocês têm que olhar um bocadinho para como é que fazem as maiores e tentar fazer o máximo possível dentro daquilo que vos é possível igual. Vocês têm o ecrã dividido em lado esquerdo e lado direito, e do lado direito nós temos aquilo que é comum aos dois grupos de empresas. Antes disso, se calhar, só relembrar rapidamente o que é que são as classes dimensionais: microempresas até 10 trabalhadores, até 2 milhões de euros de faturação, pequenas até 50 e até 10 milhões de faturação, e depois as médias empresas entre 51 trabalhadores e 250 e 50 milhões de faturação ou 43 milhões de ativos. Para efeitos da banca e dos vossos financiadores, se uma empresa estiver ligeiramente acima ou ligeiramente abaixo destas classes dimensionais, isso não conta. Quer dizer, por exemplo, se tiverem 55 trabalhadores, mas faturarem um milhão e pouco, vocês vão ser tratadas não como média empresa, mas como pequena empresa. Isto é, o grau de exigência da banca é menor. A mesma coisa com os tais setores críticos, não é? E com as empresas dos segmentos prioritários. Vocês podem até estar abaixo da dimensão, mas eles vão ser mais exigentes. Portanto, têm que ter esta noção. Então, vamos lá. Do lado direito, o que é comum às duas classes dimensionais? E do lado esquerdo, o que é específico?
Então, bem, cumprimento legal ou regulamentar é básico. Não vai haver futuros para karaokês. Não vai. Ahm, Exposição a fenómenos climáticos extremos. Quem está em zonas de risco de incêndio, quem está em zonas de risco de alagamentos, quem está em zonas do país em que há frequentemente intempéries. Estou-me a lembrar, por exemplo, aqui da região oeste, que é uma região que é um bocadinho massacrada por isso, e a região do Algarve, que também tem sido assolada por um conjunto de intempéries. Um, Quem está nestas zonas de risco tem que saber que precisa de dar nota de que está, de que tem consciência disso e tem que dizer, tem que começar a pensar o que é que faz para mitigar risco. A preservação da biodiversidade, também é importante, sobretudo para empresas que se encontram em zonas protegidas, ou próximo de zonas protegidas, ou mesmo em zonas protegidas. Nós sabemos que isto sucede. Agora, específico para, hum, específico para micro e pequenas empresas. Emissões de carbono de âmbito 1 e 2, nós já vamos ver o que é. A questão da utilização da água, com água da companhia e água de furo, e se ainda não contabilizam a água de furo, se calhar um primeiro investimento da transição ESG é colocar um contador que me dizem que não é muito caro no vosso furo. Um, Se têm sistema de captação de águas pluviais e volume de resíduos e também tipologia de resíduos, com a distinção entre resíduos perigosos e não perigosos, isto é, os perigosos classe 1, inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogénicos. Também podem, hum, ao nível dos resíduos, vocês também podem conseguir fazer alguma reciclagem, reintroduzindo resíduos na vossa produção ou integrando em cadeias de valor das outras empresas. A Belsin tem um exemplo giro, eu já vou pedir à Cristina se o menciona, mas, por exemplo, a Loritex, que é uma empresa de metalomecânica pesada, hum, tem um problema de resíduos de óleos e tem um projeto interessante em que fez uma parceria com a área dos cortumes, que tem resíduos de cortumes, e estão a juntar os dois produtos para produzir material inflamável que depois é suscetível de ser usado por outras indústrias. Este é o tipo de projetos que podem ser criados por forma a tratar da questão dos resíduos. Então, vamos aqui ver as, 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 vamos aqui ver a questão do âmbito 1 e 2. Aquilo que vocês estão a ver é um print screen de uma área do nosso site. E eu vou pedir às nossas colegas, até já está o link desta página do site, em que se explica o que é que são âmbito 1 e emissões de âmbito 1 e de âmbito 2. Combustão estacionária, queima de combustíveis como carvão, petróleo e gás natural, para caldeiras, fornos industriais, turbinas, geradores, motores, etc. Queima de resíduos sólidos a partir de processos de incineração, o combustível da vossa frota, da vossa frota automóvel, as emissões ligadas a processos físicos ou químicos no contexto da atividade e ainda as emissões fugitivas. E no âmbito 2,
emissões que decorrem da vossa compra de eletricidade, calor ou vapor. Isto é um print screen de uma fatura minha de casa e vocês veem que isto é feito para todos os, digamos, para todos os consumidores, que é a fatura de eletricidade neste momento já tem a proveniência da eletricidade. E nós já vemos que há aqui uma mistura entre, digamos, energia verde e energia castanha. Eu sei que as empresas habitualmente estão habituadas a negociar a fatura de eletricidade um bocadinho na lógica do, da redução de preços, mas talvez possam também começar a equacionar a negociação com os vossos operadores no sentido de adquirirem energia mais verde, porque isso permite à empresa ir melhorando, digamos, a sua pegada ecológica. Nós, eu não, digo assim, não se preocupem com a medição. Estamos a falar de recolha, não é? Estamos a falar de recolha de faturas, basicamente. Porque nós depois vamos fazer a medição de outra maneira. Vamos aprender a medir depois com o Luís Simões. Sobre as emissões de âmbito 3, já aqui falámos várias vezes que já aqui falámos várias vezes. Desculpem, eu quero andar para trás. Para trás. Sobre as emissões de âmbito 3, nós já aqui falámos várias vezes que não é necessário preocuparmos com elas nesta fase e que, na realidade, até algumas grandes empresas não estão preocupadas com elas nesta fase. Para as pequenas, o âmbito 3 é muito complicado de calcular. Mas se quiserem e vos der jeito, porque alguns parceiros comerciais, e nomeadamente clientes vossos, insistirem sobre esta questão, há coisas que vocês podem começar a reportar, porque são mais fáceis. E o que é mais fácil? Estamos outra vez na lógica das despesas em que a empresa incorre. Vocês podem começar a reportar quanto é que gastam, por exemplo, em viagens, de comboio, de avião, de autocarro. Podem começar pelas viagens de, podem começar pelas viagens dos vossos colaboradores para a empresa. E isto pode ser feito com facilidade, com inquéritos em que percebem como é que os colaboradores chegam e de que distância é que vêm. Em alguns casos as empresas têm transporte para as empresas, transporte coletivo, e tudo isto é contabilizável e tudo isto é reportável. Portanto, isto para vos dizer que se quiserem e precisarem de avançar um bocadinho no âmbito 3, esta parte é fácil de calcular. Então, nós já estamos a ver que a recolha de elementos do E está muito centrada no departamento financeiro ou no contabilista, se for esse o caso. E eu acho que nós temos toques nesta sessão. E dizer-vos o seguinte: eu acho que vocês devem preparar-se para fornecer este tipo de serviços aos vossos clientes. E não apenas no sentido da agregação das despesas, mas no sentido da medição, isto é, da transformação disto nas unidades de reporte que podem ser feitas. Então eu vou, antes de passar ao S, pedir às nossas especialistas, à Cristina e à Cláudia, se têm aqui exemplos a apresentar ou dicas que queiram colocar também às empresas. Cristina e Cláudia. Cristina. Olá, boa tarde a todos. No seguimento do que a Rita estava a falar,
Nós estivemos num projeto com o Centro Tecnológico que se chamava Compromisso Verde, que numa primeira fase tentou calcular o âmbito 3, mas depois chegou à conclusão de que nem todas as empresas tinham dado os dados fidedignos e que muitas delas não tinham como chegar a esses dados. Por exemplo, no nosso caso, o que pensamos também relativamente ao plano contabilístico, nós tínhamos que discriminar nas importações o que é que tínhamos importado por caminhão, por avião, e são os dois únicos, digamos, modos de transporte pelo qual importamos. E pensamos que, se calhar, no futuro, teríamos que discriminar ao classificar estes documentos se era caminhão ou se era avião, porque nós tivemos que ir aos documentos físicos para classificar todas essas importações. Oh, oh, Sim, oh, diga, Rita. Cristina, sim, eu ainda queria que contasse o que é que vocês estão a fazer com os vossos resíduos, que até vos granjeou um prémio. Ok, muito bem. Também posso falar no âmbito 1 e 2 o que fizemos, se calhar, Ah, se faz favor, se for força. útil. Muito bem, vamos a isso então. No âmbito 1, substituímos 50, nós temos 6 carros na empresa e decidimos que 50% dos carros, por isso os que faziam percursos maiores, passaram a ser 100% elétricos. Pronto, foi, digamos, uma decisão que não vamos voltar atrás e já estamos a pensar no futuro para chegar, digamos, a 2030 sem grandes emissões neste âmbito, substituir toda a nossa frota por carros 100% elétricos. O que nos reduziu logo no primeiro ano mais de 60% do nosso combustível, o que foi ótimo. Nós somos certificados pela norma ambiental e só nesse ano os nossos KPIs melhoraram substancialmente. Depois, no âmbito 2, Oh, Cristina, sim, Cristina, olha sim, que nós ainda não estamos na transição, ainda estamos na fase do contabilizar, do ponto de partida. sim, ok. Mas pronto, Mas nós são, já são, mas estamos são nessa coisas fase. importantes, Pronto. claro. Do ponto de vista da energia que vamos buscar e que compramos, claramente mudamos, digamos, instalamos painéis fotovoltaicos e, ao mesmo tempo, fizemos imensas obras para aumentar a eficiência energética. Estamos a falar de substituição do telhado para ter mais isolamento. Substituímos os vidros por vidros duplos, também para aumentar o isolamento. E depois fomos a duas questões que eram grandes consumidores de energia. Substituímos o compressor e substituímos a rede de ar comprimida. E por isso, como fizemos todas estas, digamos, e também substituímos todas as lâmpadas por lâmpadas LED. Como fizemos todas estas alterações ao mesmo tempo, claramente, no ano em que fizemos estas alterações, também os nossos KPIs no final do ano foram espetaculares. Relativamente aos resíduos, ainda estamos muito longe, acho que é uma área que para nós é prioritária. Eu diria que se tivéssemos um ODS a escolher seria o 12, o da circularidade, porque infelizmente ainda mandamos muitos resíduos para aterros e gostaríamos de melhorar a nossa performance neste âmbito. De qualquer forma, aquilo que fizemos e pelo qual ganhamos o prémio, o que é que acontece? Pronto, a nossa empresa produz malas e cintos em pele em regime de private label, mas temos sempre alguns excedentes de produção. Como já trabalhamos há muitos anos, há sempre ou peles que sobram porque foram trocadas ou porque compramos ligeiramente a mais e dão mais aproveitamento. Então decidimos lançar uma linha que se chama Leather Goods, pela qual pensamos atribuir todas as características que a nossa linha inicial dos anos 60, 70 e 80 do século passado, que era a marca Belcinto, que tivesse o mesmo DNA, mas que fosse feita só
com aproveitamentos de peles, de ferragens, de tecidos, e a ideia era não comprar rigorosamente nada, mas fazer pequenas séries de malas, de cintos que pudessem gastar, digamos, este estoque tão valioso que tínhamos no armazém. As três características que queríamos, digamos, manter com o nosso DNA seria a qualidade, pronto, porque éramos conhecidos por isso, a durabilidade, porque ainda hoje recebemos peças com 40, 50 anos às quais damos garantia vitalícia, e por outro lado, em temporalidade, porque os clientes nos dizem ao fim destes anos todos que as peças que produzíamos nos anos 60, 70 e 80 ainda estão muito na moda e por isso ainda podem ser usadas e se forem reparadas por mais 30 anos. Pronto, esta marca é vendida online, não posso dizer que seja um sucesso de vendas, é um trabalho de formiguinha que estamos a fazer aos bocados, mas depois percebemos que podíamos passar este conceito da Leather Goods para clientes pequenos, novos clientes pequenos. Por exemplo, nós tínhamos quantidades grandes para entrar a comprar na empresa. O cliente dizíamos sempre, tem que comprar pelo menos 100, 200 cintos. Agora aceitamos que compre, por exemplo, 50, se as peles estiverem cá em stock. Por isso conseguimos passar o conceito da Leather Goods e aceitar clientes mais pequenos. E pronto, acho que já falei muito. Muito bom. Cláudia, quer nesta fase acrescentar? Sim, posso dar alguns exemplos da parte Sim. das GLPs. Então, relativamente ao âmbito 2, nós fizemos exatamente o exemplo que a Rita estava a partilhar. Consultamos as faturas de eletricidade e fomos tentar perceber quais é que eram as percentagens de energia que nós estávamos a consumir, tanto renovável como não renovável. No âmbito 1, tivemos também a ajuda do nosso departamento de informática, porque nós temos um posto de combustível interno e eles desenvolveram um programa que nos permite extrair os consumos de combustível de cada viatura. E ao longo do ano, isso é uma bela ajuda para conseguirmos depois fazer este reporte. Relativamente aos resíduos, nós conseguimos praticamente quase 100% reciclar todos os nossos resíduos, inclusive as farinhas de peixe que nós temos que resultam do nosso processo produtivo, em que depois são transformadas em ração animal, em suplementos alimentares. E basicamente a única coisa que nós não estamos a conseguir atingir os 100% está relacionado com, por exemplo, resíduos resultantes de manutenção. Mas pronto, vamos trabalhar para isso, estamos com os nossos objetivos, temos as nossas metas e temos um longo caminho ainda a percorrer. Muito obrigada. Então, ó Filipe, nós temos aqui perguntas, é isso? Temos duas perguntas da mesma pessoa, da Joana Duarte. Uma diz: Boa tarde, Rita. Se uma empresa possui um furo, o consumo do mesmo tem que ser reportado mensalmente à APA? Eu presumo que isto é uma questão. E depois tem uma questão para a Cristina que diz: Estas medidas foram tomadas pela administração da empresa ou resultaram de uma auditoria energética? Ah, então, relativamente à pergunta que a Joana me faz, eu digo assim, resposta sincera, não sei. Eu penso que não. Penso que a maior parte das empresas, pelo menos a mais pequena, as mais pequenas, não fazem sequer contabilização da água de furo que consomem. A, Portanto, a- o que é que a- sucede? a Joana está a dizer que era uma afirmação. Que era uma afirmação. Pronto. Sim. Então significa, Joana, então ajude-me lá. Significa que algumas empresas que não têm contador estão a funcionar contra a lei. É isto que me está a dizer. Muito obrigada. Ficamos todos a saber uma coisa que é importante. A Patrícia Reis acrescenta que é obrigatório e vem nas licenças de captação. Sim, é Muito, isso mesmo. Nós nas GLPs também fazemos captação de água
e temos que fazer essa comunicação. Esse reporte. Pronto, então, meus amigos, quem não tem, quem não faz, precisa de fazer, e quem não tem contador tem mesmo que comprar. A pergunta para a Cristina, então, era para a Cristina? Sim, A segunda pergunta? sim, eu vou responder. Evidentemente que as medidas foram tomadas pela administração, mas porque, como já somos certificados pela norma ambiental 14.001, temos todos os anos indicadores de performance e precisávamos claramente de reduzir a nossa pegada carbónica no que respeita à energia. E foi, posso dizer, das melhores medidas em termos de baixa de redução da pegada que conseguimos implementar. Mas, como eu lhe disse, como fizemos muitas implementações ao mesmo tempo, esse primeiro ano que fizemos todas essas mudanças, os indicadores foram espetaculares. Agora, daqui para a frente, é sempre mais complicado, nunca conseguimos descer na mesma percentagem desses primeiros anos, tanto no âmbito 1 como no âmbito 2. Muito bem. Então, vamos em frente para o social. Então, no S, lado direito, vamos ver quem não respeita estes dois primeiros pontos deste lado direito, eu diria que no muito curto prazo está tramado. A banca não vai facilitar o processo e não vai facilitar o financiamento a empresas que não respeitam direitos humanos e que têm trabalho infantil ou trabalho escravo. Relativamente à saúde e segurança, o cumprimento de regras é o mínimo, mas é importante fazerem levantamento de tudo o que vai além do mínimo. Por exemplo, formação na área da segurança ou auditoria ao cumprimento de normas de segurança, fixação de normas-chaves, a fixação de normas-chaves de segurança nos locais de trabalho em zonas bem visíveis, ou outros exemplos que nós vamos perguntar daqui a bocadinho às nossas especialistas. E também questões de remuneração ou de formação, incluindo coisas como prémios e bónus relacionados com resultados, com assiduidade, parques relacionados com parques, miminhos relacionados com o nascimento de um filho ou a entrada de um filho na escola, ou um prémio de aproveitamento, ou proporcionar estágios a filhos de colaboradores, ou permuta de estágios com outras empresas. Tudo isto deve ser feito o levantamento destas coisas todas. Para as micro e pequenas, levantamento do salário mais baixo e do salário mais alto e cálculo do salário médio. Diferença salarial entre homens e mulheres. Eu diria que na generalidade das empresas, de todas as classes dimensionais, há diferença salarial entre homens e mulheres. A questão é vocês conseguirem definir o ponto de partida para depois verem no tempo, ao longo do tempo, como é que conseguem corrigir alguma coisa, porque a lógica é tendencialmente corrigir alguma coisa, mas nós sabemos que este tipo de correções são correções caras, e quanto maior for a empresa, mais caras são estas correções. E também a questão da formação, horas, horas homem. Sobre formação e porque a formação nestas áreas é relevante, nós solicitamos à Rede de Diretores de Sustentabilidade da RML para nos ajudar a fazer o levantamento de formação de qualidade, que seja gratuita ou sem ser gratuita, mas de qualidade nestas áreas para vos disponibilizar. Portanto, alguns no tempo
vamos poder dar-vos uma noção de qual é a oferta no mercado e relativamente àquelas empresas que estão connosco na rede dos diretores de sustentabilidade, a escolha que elas fazem não significa a melhor escolha, significa a escolha que aquelas empresas fazem sobre a oferta de formação existente. E também acho que, Filipa, acho que a academia não me prende se eu disser que estamos disponíveis para tentar agilizar a formação para os colaboradores, se vier a verificar vontade e massa crítica porque também não faz sentido agilizar formação para meia dúzia de colaboradores. Mas se houver interesse nisto, nós vamos conseguir responder, nós ou os nossos parceiros. Nós trabalhamos com uma série de associações empresariais que têm atividade de formação e, portanto, é possível que consigamos organizar alguma coisa com eles. Para as médias e grandes empresas, temos os temas aqui embaixo. Para estes temas, vamos encontrar especialistas que possam mostrar-vos boas práticas, especialistas de empresas e também especialistas da área da consultoria que atuam em empresas nestas áreas. E vamos também mostrar-vos boas práticas e também mostrar-vos tendências, como é que as coisas estão a começar a acontecer, de forma a que vocês, em alguns casos, possam andar um bocadinho mais depressa e antecipar tendências. No dia 27 de novembro, isto é, já para a semana, já a próxima quinta, e depois no dia 4 de dezembro, nós vamos fazer sessões destas com consultores especialistas destas áreas, muito centrado na área do social, que foi, digamos, a área que trabalhamos mais nesta primeira fase. Mas dizer-vos que o levantamento das atividades com a comunidade interna é fundamental e com a comunidade à volta também. E é aqui que nós detectamos que as empresas que não trabalhavam a área da responsabilidade social têm dificuldade, embora nunca se esqueçam do que fazem com os colaboradores, têm alguma dificuldade às vezes em identificar o que fazem fora e que é igualmente relevante e contabilizável. Vou dar-vos aqui uns exemplos. Olha, turismo industrial, ligação a escolas locais, estágios para escolas, trabalhos de mestrado, voluntariado em IPSS. Nós temos imensas empresárias que fazem voluntariado, imensas administradoras financeiras que fazem voluntariado em IPSS e que não contabilizam isto como a ESG da empresa. E deve ser contabilizado assim. Participação em atividades do município, participação em movimentos associativos locais, tudo isso é suscetível de ser contabilizado no ESG. Eu vou pedir à Cláudia e à Cristina se dão outros exemplos de que eu me tenha esquecido, que acrescentem ao fim e ao cabo a isto. Eu posso dar alguns exemplos, um deles que implementamos agora este ano, relacionado com a saúde e a segurança. Todos os nossos colaboradores tiveram formação em ergonomia e 2 vezes ao dia têm que fazer paragens para fazer exercícios que os ajudem a ter boas posturas e, ao fim e ao cabo, ao fim do dia de trabalho, estejam em melhores condições físicas. E tem sido muito, muito, muito bem aceito por todos, porque acabam por descontrair, por criar um bom ambiente de trabalho, aquele momento em que estão a fazer outros movimentos, ou seja, são os espelho uns dos outros, ao fim e ao cabo. Isto tem sido muito, muito, muito positivo cá internamente. Cláudia, diga-me só uma coisa: vocês tinham níveis de absentismo relacionados com
com problemas de postura e de coisas desse Não. tipo no trabalho? Temos movimentos muito repetitivos, principalmente por quem trabalha na área produtiva, em que está basicamente o dia todo a repetir o mesmo movimento e acabam depois, ao fim de alguns anos, de terem algumas tendinites ou algum problema físico que, pronto, que também não é benéfico depois quando vamos avaliar os indicadores das presenças e ausências das pessoas. E também Ok, quem passa muito tempo em frente ao computador também é benéfico fazer este tipo de exercícios. muito bem. Oh, Nós Cristina, temos também di- alguns exemplos que posso partilhar, força. Sim, sim, em faz que favor. a GLPES contribui muito para, por exemplo, tem a Associação do Arte da Ré, em que atribuem bolsas de estudo para alunos que precisam de estudar e não têm necessidade. Contribui também com a ajuda monetária para equipamentos para os hospitais, para os bombeiros. Acaba também por dar esse apoio, esse contributo para quem mais precisa, assim como a doação de refeições para instituições de pessoas mais necessitadas. Vocês têm aí uma outra coisa que é permitir aos vossos trabalhadores levarem comida para casa. Isto é Sim, verdade ou não? é Comprarem lá verdade. comida para levar para casa. Sim, nós temos o refeitório interno, ou seja, todas as nossas refeições são providenciadas pela empresa nas próprias instalações e ao final do dia, se sobrar refeições que normalmente sobra, podem ser dadas aos colaboradores que necessitem. Hum. Muito bem. Cristina, coisas para acrescentar. Quer acrescentar? Sim, eu estive aqui a escrever algumas, não me vou lembrar de todas, porque ainda esta semana há uma coisa que fazemos que só esta semana que me lembrei de identificar como relação com a comunidade. Por isso, nós recebemos 2 vezes por ano iniciativas da comunidade. Uma delas chama-se Poesia nas Fábricas, em que vêm cá recitar poesia e é feito em horário laboral. Por isso, vêm cá recitar e os próprios colaboradores são convidados nos dias anteriores a escrever poesias e a publicá-las, e muitas vezes elas são lidas. O mesmo com uma sessão de dança que também vêm uma vez por ano para fazer uma apresentação durante meia hora em horário laboral. Fazemos parte do turismo do roteiro do turismo industrial. Até posso dizer, um dos nossos veículos essenciais de transmissão das nossas práticas de sustentabilidade. Os visitantes são muito diversos, tanto temos visitantes universitários, como alunos de mestrado, como pessoas reformadas, é muito variado. Fazemos donativos em bens, cintos, malas, para instituições locais que muitas vezes querem fazer rifas para o Natal ou prémios para torneios desportivos. Assinamos os 2 jornais de São João da Madeira e também mais os filhos dos trabalhadores que quiserem vir, normalmente em idade universitária, que quiserem vir trabalhar durante o mês de julho para pagar propinas ou isso, damos sempre essa abertura. Muito, muito bom, Cristina. Já agora só, por acaso, dizer uma coisa que eu acho que é importante. Nós temos cá muitas empresas industriais. Ahm, não há novas empresas industriais se a miudagem não conhece indústria. E eu acho que a miudagem hoje em dia não conhece indústria. Ah, então, do ponto de vista do ESG, é interessante as empresas posicionarem-se, as empresas industriais, naturalmente, posicionarem-se localmente na promoção e na promoção da indústria e na promoção do conhecimento do que é a indústria, de facto. Isso ajuda-vos depois também a ir buscar mão de obra, mas ajuda sobretudo a que haja mais gente nas escolas
a saber o que é a realidade industrial, porque a maior parte porque a maior parte das pessoas não conhecem. Eu tenho aqui uma questão sobre uma empresa em que o trabalho qualificado é melhor remunerado e que trabalho não qualificado proveniente de mão de obra estrangeira é não tão remunerado. Se há alguma recomendação de reestruturação. Hum, eu não sei se alguém quer responder a isto. Eu diria que isto é uma situação normal. Isto é uma situação normal. O que sucede é que tem que haver algum cuidado, na equidade como os trabalhadores são tratados. E uma outra coisa que também acho que é relevante, que é terem a certeza, quer dizer, por exemplo, se vocês estão a pagar muito, se vocês estão a pagar acima da média para alguns postos de trabalho que consideram chave, não podem pagar muito abaixo da média para este tipo de trabalhadores. E claro, o nosso país tem, como vocês sabem, tem salário mínimo nacional. Portanto, aquela lógica de pagar abaixo, e nós sabemos que infelizmente há empresas que se encontram nessas condições, isso do ponto de vista do ESG não é aceitável. Não sei se a Cristina quer acrescentar alguma coisa a isto, porque penso que a pergunta é mais para si do que propriamente para a Cláudia, mas Assim, no nosso caso, talvez também não sejamos um exemplo nacional, porque no nosso caso é muito difícil termos trabalhadores qualificados se não formos nós a qualificá-los. Isto é, nós estamos a criar internamente uma Academia Belcinto, aliás, estamos até com o projeto Erasmus a decorrer, que somos nós, digamos, os propulsores, por causa dessa dificuldade que nós temos. Como trabalhamos clientes de média alta gama, não temos no mercado, nem a sair das escolas, nem em lado nenhum, trabalhadores qualificados. E por isso, quer sejam estrangeiros, quer sejam portugueses, temos sempre que ser nós a fazer essa formação e depois serão valorizados de acordo com aquilo que souberem no final fazer. mas Cristina, mas claro está, e isto é de lei, não é? Trabalho igual, salário igual, certo? Claramente, sim. Pronto. Porque nós sabemos que Mas não é isto. uma coisa que tenha sido feita há. Isso foi assinado há, não sei, 5, 6 anos, sim, exatamente. Pois, porque vocês têm que, pronto, tem que se perceber que ainda há práticas dessas no nosso tecido empresarial, mas Sim. é complicado pronto, e é No contra. nosso caso, nós temos grande parte das auditorias dos clientes são de responsabilidade social. De uma maneira geral, com exceção de uma semeta que fizemos uma vez dos 4 pilares, normalmente são sempre auditorias de responsabilidade social e por isso temos que estar preparados em todos estes pontos pelos quais passamos. Já começa a ser normal termos e, por exemplo, os trabalhadores estrangeiros são sempre os primeiros a ser chamados para as entrevistas. Sim, a Cristina Ferreira está aqui a perguntar se o voluntariado é realizado na hora laboral ou ao fim de semana. Há voluntariado que é realizado na hora laboral e há voluntariado que é realizado ao fim de semana. Mas Depende há das empre... empresas, julgo eu. Diga? Julgo que depende das empresas. Depende das Sim, empresas, mas há uma coisa que há empresas que contabilizam. Isto é, quando começam a capacitar os trabalhadores na área do ESG, o número de trabalhadores em trabalho de voluntariado sobe. E isto é contabilizado como sendo ação, e isto é contabilizado como sendo ação da empresa. Ó Cristina sim. e Cláudia, leiam lá aqui esta pergunta dos resíduos equiparados a urbanos. Ideias de ativação para melhorar a separação dos resíduos. Há Ah, empresas que já têm composteiras, não é? ah,
No nosso caso, como fazemos parte do turismo industrial, temos alguns contentores colocados pela Câmara para esses resíduos e são recolhidos, dependendo da cor, em dias diferentes. Mas o trabalho dos resíduos é um dos maiores desafios para, mesmo no nosso caso, que somos certificados ambientalmente, em termos de formação dos colaboradores. Andamos sempre a ver se as coisas estão bem separadas e se são. Mas no nosso caso temos a sorte de podermos encaminhar alguns desses resíduos domésticos, são recolhidos pela Câmara. É exatamente a nossa situação. Posso acrescentar, nós temos, por exemplo, um responsável em cada área, por exemplo, do chão de fábrica, e esse responsável acaba por ser um formador diário e um controlador para garantir que durante o dia tudo cumpre, tudo segue de acordo com aquilo que é pretendido, seja resíduos, seja produtos alimentares, seja qualquer tipo de situação que ocorra naquela área. Eles Sim, estão formados para isto mesmo. Têm eu esta acho que responsabilidade extra e só assim é que é possível, porque uma só pessoa não consegue estar em todo lado. sim, é necessária muita fiscalização É mesmo. isso mesmo. Eu estava a pensar que há também algumas empresas que pedem opinião aos trabalhadores sobre como melhorar a questão dos resíduos. E há soluções giras, e um bocado, umas mais normais que outras outras mais fora da caixa, mas há soluções giras para baixar o número de resíduos. Por exemplo, há muitas empresas neste momento que já utilizam parte do packaging das suas matérias-primas para fazer acondicionamento das embalagens dos seus produtos. Compram aquelas máquinas de shredding e depois Sim, aquilo, digamos, é tudo desfeito e é tudo reutilizado. E conseguem reduzir substancialmente o número de resíduos. Há outras coisas que até podem dar origem a produtos, há outras coisas que até podem dar origem a produtos inovadores. E há, assim, alguns casos engraçados. A Delta tem casos engraçados do que pode fazer de novos produtos com resíduos do café, mas eu acho que nós, por acaso, um destes dias havemos de dedicar uma sessão a resíduos e fazer uma troca, porque eu acho que nós temos aqui uma série de empresas que estão connosco que têm boas práticas nessa matéria. E cada vez que a gente troca práticas, ganhamos todos. nós, por exemplo, mandamos para uma instituição as beatas de cigarros. Temos os cinzeiros, são, digamos, despejados por trabalhadores, e essa instituição depois, com as beatas, faz valorização energética, até já fez colaboração com aquele artista Bordal II para fazer obras de arte porque aqui em São João da Madeira não há, digamos, como recolher esses resíduos. Certo? Vamos em frente? Estamos satisfeitos e podemos ir andando em frente? Vamos à governance. Cá estão os cumprimentos das obrigações legais e fiscais. Temos as questões ligadas à corrupção e suborno e à transparência e responsabilidade. Aqui à cabeça, pronto, as questões relacionadas com investigações e condenações por más práticas e se a empresa tem isso, digamos, no seu currículo, precisa de ter um cuidado redobrado para se redimir. Nestes dois tópicos entram coisas muito fáceis de instituir se vocês quiserem. Tipo, por exemplo, os códigos de ética e os códigos de conduta, seja relacionados com os trabalhadores, seja relacionados com os fornecedores. Há inúmeros exemplos na net.
também é uma coisa que nós podemos pedir às empresas que estão no ESG à quinta que partilhem connosco, porque por certo haverá uma série de empresas que têm e talvez isto possa ser partilhado com empresas que ainda não se ocuparam disso, mas que eu quero acreditar que se vão ocupar disso rapidamente, se tiverem bons exemplos para seguir. E RGPD e cibersegurança, incluindo ações de formação em cibersegurança para os vossos quadros. Esta é uma área em que eu acho que a Academia das PME, de PME do IAPMEI pode ajudar, não só porque tem feito muita atividade nessa área e, portanto, há uma série de vídeos e materiais de apoio que podem ser utilizados pelas empresas, mas também porque se houver interesse, estamos outra vez na mesma lógica, se houver interesse nesta área e se perceber que há massa crítica para fazer formação nesta área, nós podemos tratar de agilizar uma coisa deste tipo. Agora, para as pequenas, para as micro e pequenas empresas, nós é fundamental que vocês percebam se já têm alguma coisa sobre planos de contingência e de mitigação de risco e também planos de sucessão empresarial, dependendo da fase em que estão. Quer dizer, se os empresários têm vários sócios e se são todos muito jovens, estão, por certo, menos preocupados em sucessão empresarial do que quem já é assim mais velhote, pelas minhas idades, e ainda não percebeu o que é que vai fazer quando largar a empresa e quem é que vai ficar à frente da empresa. Estas são duas áreas que vão fazer parte do ESG à quinta. Isto é, nós vamos fazer uma sessão específica sobre planos de contingência e mitigação de risco. E vamos fazer uma sessão ou mais sessões sobre sucessão empresarial, possivelmente com a Associação com a Associação de Empresas Familiares. E são duas áreas em que vamos apresentar boas práticas. Eu acho que é fundamental vocês verem quem trata disto com muito cuidado, como é que trata, e perceber que isto é um caminho que se vai fazendo, mas isto é fundamental fundamental para vocês saberem que as empresas perduram, perduram no tempo. E claro está que isto não é um problema só para as micro e pequenas empresas, sendo que, por certo, a maior parte das médias empresas tem estas coisas mais ou menos feitas, embora nós saibamos que em termos de sucessão empresarial nem sempre é assim. Para as maiores, a questão do direito dos acionistas, que é central e está muitas vezes ligada à questão da sucessão nas empresas familiares. E, portanto, esta questão não é uma questão menor. A questão dos planos de carreira, sobretudo para empresas mais estruturadas, a questão do investimento responsável, em que nós sabemos que às vezes a tentação da sobrealavancagem e a tentação da fuga para a frente é, é, é elevada, e também para empresas de maior a dimensão, a questão da estrutura e a dimensão do board, aqui também ligada à questão da diversidade de género, tendencialmente a diversidade de género no board e até digamos, nas segundas linhas, nos diretores de serviços, precisa de começar a ser vista, e a questão da compensação dos executivos. No caso do investimento responsável, nós vamos voltar a falar aqui no ESG à quinta de ferramentas do IAPMEI e aprender a usá-las. Ferramentas como o MAP, o mecanismo de alerta precoce, também ferramenta de avaliação de projeto, ferramenta de avaliação de negócios quando estamos a falar de introdução de novos negócios. Pronto, todo este levantamento é fundamental para fixarem o vosso ponto de partida.
Eu acho que nós temos neste grupo do ESG à Quinta, temos muitas empresas que são PME líder, mesmo muitas. Eu penso que vocês vão perceber, quando começarem a fazer o levantamento, que estão muito mais à frente do que aquilo que imaginam na nesta questão do ESG. Mas este levantamento dá trabalho. Mas sendo o que vos dá trabalho, é o que vos permite depois ajudar a definir o rumo que querem dar à vossa transição ESG. Então, eu, além. Isto é uma coisa que já vos apresentei e que fica aqui de repositório para vocês verem aquilo que para nós são práticas mínimas, mas queria voltar aqui à questão das ameaças e pontos fracos no ESG, só para vos dizer assim. Eu acho que vocês precisam de olhar para estes 3 quadros e eu não vou aqui, pronto, não vou aqui percorrê-los com muito, não vou aqui percorrê-los com muito detalhe, mas acho que vocês precisam de olhar para isto com olhos de ver e dizer assim, eu acho que a maior parte destas coisas não são para integrar no relatório, exceto quando vocês conseguem transformar as fraquezas em pontos fortes ou em oportunidades. Em alguns casos é possível. Eu estou a lembrar-me de uma série de empresas. Aliás, eu acho que a Belsinta é um bocadinho uma empresa destas, em que tem metodologias de trabalho que acabam por ser um pouco, que são muito artesanais e justamente por serem muito artesanais, têm grande valor para marcas muito caras, porque os processos artesanais estão na moda. Mas temos, por acaso, no âmbito da Rede Mulher Líder, temos outras empresas do mesmo género. Por exemplo, temos uma fábrica museu de Burela, na Serra da Estrela, em que justamente aquilo que se fez foi recuperar um ativo obsoleto, pô-lo a trabalhar com a ajuda de artesãos antigos e formar novos artesãos. Eu acho que vocês precisam de olhar para estes pontos com olhos de ver, e embora isto possa nunca vir a figurar no vosso relatório, eu acho que têm que olhar para isto e que perceber se querem integrar algumas destas coisas no vosso plano de transição e nas vossas necessidades de investimento. Porque sem sustentabilidade económica não há sustentabilidade. Sem viabilidade económica não há empresas. E por conseguinte, quis deixar aqui isto, enfim, outra vez. Eu gostava, nesta fase, de pedir à Cristina que partilhasse uma história muito interessante da Belcinto, que tem a ver com o seguinte: a Belcinto aqui há uns anos esteve com a borda muito dentro d'água, mesmo muito dentro d'água. De tal forma que as empresárias pensaram em fechar a empresa. E ali, em 2 anos, deram a volta à empresa e transformaram a empresa numa empresa PME Excelência. Cristina, quero falar sobre isso. Cristina, Sim, cá estou. ora bem, Sim, é verdade, um acontecimento do qual nos orgulhamos e que falamos muitas vezes. Tornou-nos até bastante empáticos quando vemos, às vezes, fornecedores a passar dificuldades e conseguimos exatamente colocar no ponto de vista dessas empresas. Aquilo que aconteceu é que éramos líderes de mercado nos anos 80, depois com as crises trabalhávamos com seguros de crédito, mas chegamos a um ponto em que apresentávamos prejuízos, não conseguíamos receber dos clientes nacionais porque tínhamos uma exposição
de quase 70% ao mercado nacional. Esses clientes, sucessivamente, todos os meses tinham os créditos cortados na seguradora e chegamos a um ponto no final de 2006 que tivemos resultados substancialmente maus e pensamos claramente em fechar a empresa porque estávamos praticamente falidos. Depois decidimos que tínhamos que mudar, digamos, o nosso. Tínhamos que inverter o nosso negócio e, em vez de ter 600 clientes e vender diretamente a lojas, teríamos que aumentar, digamos, a nossa cota de exportação e decidimos então visitar alguns clientes ou potenciais clientes diretamente. Fizemos, digamos, colocamos as mãos na massa e começamos a trabalhar diretamente com algumas marcas, no primeiro caso com uma marca francesa, e no primeiro ano, no segundo ano tivemos outra e depois acabamos por, passado 2 anos, já estar com uma carteira de clientes que não tínhamos dinheiro para ir a feiras, por isso estava completamente de parte fazermos coleções para ir vender, mas à medida que fomos adquirindo com este trabalho um cliente, havia sempre alguém que saía e que acabava por nos recomendar numa nova marca e foi por recomendação que acabamos por ficar com uma carteira de clientes mais sólida e foi basicamente isto. Nós sabíamos que tínhamos qualidade, sabíamos que aquilo que fazíamos estava bem feito. Evidentemente que com todos estes clientes que fomos adquirindo, com as auditorias que fizemos, também aprendemos muito com os clientes. Mesmo os clientes mais exigentes ensinaram-nos muito. Chegamos a levar trabalhadores para. Alguns dos clientes também tinham fábricas, por exemplo, em Espanha, e chegamos a ir passar semanas com alguns dos nossos colaboradores para ir para lá aprender o know-how e a fazer e a complementar algumas técnicas nos quais não éramos tão bons. Foi basicamente isso. Muito obrigada, Cristina. Então, só aqui dar-vos nota que depois de fazerem este levantamento, antes mesmo de medirem seja o que for, vocês devem estar em condições de começar a trabalhar a questão da priorização dos temas e do investimento. Isto é, assim que começarem a contabilizar estas coisas todas, vocês vão saber quais são as áreas que querem desenvolver em termos de ESG e quais aquelas que podem ficar para outras e para outras núpcias. Eu, se calhar, terminava agora aqui